Ok, vamos lá mergulhar em mais um informativo do STF. Chegou a hora de destrinchar as decisões do plenário que saíram no informativo 1187, coisas que rolaram até 1º de setembro de 2025. E olha, antes da gente começar para valer mesmo, um recado que acho importante para quem nos acompanha. A gente sabe que, nossa, entender essa quantidade de decisão não é moleza, né? Pensando nisso, a gente preparou um material extra. Tá aqui na descrição desta análise, sabe? Tem um link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. A ideia é ajudar a fixar esse conteúdo todo, com perguntas, respostas, naquele estilo que pode cair numa prova discursiva de concurso. E assim, quem adquire o e-book também dá uma força enorme para a gente continuar com este projeto aqui. Então, olha, muito obrigado mesmo a todo mundo que já garantiu o seu e está usando. Certo? Então, qual a nossa missão hoje? É pegar essas decisões mais recentes do plenário do STF e, bom, conversar sobre elas de um jeito claro, direto ao ponto, sem aquele juridiquês que, vamos combinar, mais atrapalha do que ajuda. O foco é total no que realmente importa para quem está aí na batalha da faculdade de Direito ou focado nos estudos para concurso público. Vamos tentar entender a essência do negócio. É isso aí. E o mais fascinante, eu acho, é ver como essas decisões não ficam só, digamos, no papel. Elas moldam a aplicação do direito no dia a dia, sabe, na prática dos tribunais. E, claro, tem um peso gigante nas provas. Ficar por dentro do que os tribunais superiores estão decidindo é mais que importante, é estratégico mesmo. Combinado então. Vamos começar pela ADI 5.335, que veio lá do Amazonas. O ponto central era aquela disputa clássica de competência, União versus Estados. Quem manda na hora de cobrar pela exploração de recursos hídricos e minerais? O caso envolvia uma lei do Amazonas que criava suas próprias regras para arrecadar e lançar a compensação financeira, a CFM e a CFEH. Meio ousado, não? Bastante ousado. A questão bate de frente com a Constituição Federal, né? O artigo 22, lá nos incisos 4º e 12, é bem claro. Legislar sobre águas e sobre jazidas, minas, outros recursos minerais, isso é competência privativa da União. Só ela pode criar as regras gerais do jogo. Por outro lado, você tem o artigo 23, inciso 11, que fala da competência comum para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de pesquisa e exploração. Ou seja, União, Estados, DF, municípios, todo mundo pode fiscalizar. Ah, então a diferença é essa. Fiscalizar pode, mas criar a regra de como cobrar não. Exatamente. A linha é tênue, mas é crucial. Uma coisa é fiscalizar a exploração, ver se o dinheiro está sendo repassado direitinho. Outra coisa, bem diferente, é criar a obrigação principal, a regra que define como e quanto cobrar. Essa segunda parte, a Constituição reserva para a União. E o STF foi nessa linha mesmo, né? A lei do Amazonas acabou sendo considerada inconstitucional nessa parte que invadiu o campo da União. Expressões como arrecadação e lançamento, artigos que falavam de pagamento, tudo isso caiu. O tribunal até relembrou outros casos, né? A ADI 4.606 foi citada para reforçar. O Estado não pode criar a sua própria CFM. Isso. Mas teve aquele detalhe importante que você mencionou antes, a modulação dos efeitos. Pois é. Explica isso pra gente. Claro, esse é um ponto que mostra, assim, um certo pragmatismo do STF. Eles decidiram que a decisão só valeria dali pra frente. É o que a gente chama de eficácia ex nunc. Porque, bom, para evitar um verdadeiro caos financeiro lá no Amazonas, que já contava com aquela arrecadação, né? E também para proteger a segurança jurídica. Imagina só, todas as empresas que vinham pagando certinho, seguindo a lei estadual, mudar tudo para trás retroativamente ia gerar uma confusão enorme. O STF parece estar cada vez mais atento a pesar as consequências práticas das suas decisões na hora de aplicar a Constituição. É a busca por esse equilíbrio. Entendi. Então, para a gente resumir o essencial dessa ADI 5335, o que a gente tira? Olha, basicamente, primeiro, a criação das regras gerais sobre como cobrar compensação pela exploração de água e minérios é tarefa exclusiva da União, ponto final.
Segundo, estados e municípios podem sim criar normas acessórias, mas elas têm que estar diretamente ligadas à fiscalização, tipo exigir um documento para controlar se o repasse da União tá certo, sabe? Mas não podem criar a obrigação de pagar em si. E terceiro, a modulação ex nunc mostrou essa preocupação do STF em não causar um, digamos, terremoto financeiro e jurídico com a decisão. Claríssimo. Agora, mudando de assunto. Saindo dessa briga federativa e entrando na organização interna do Legislativo Estadual. A DI 7649, lá do Maranhão. A questão era se a Assembleia Legislativa pode, no seu regimento interno, colocar lá uma exigência, um número mínimo de deputados para formar uma liderança de partido ou um bloco parlamentar. Pode isso? Pois é, essa discussão mexe com algumas coisas importantes. A autonomia dos partidos políticos, garantida lá no artigo 17 da Constituição, e a autonomia das próprias casas legislativas para se auto-organizarem. A lei dos partidos políticos também entra na conversa. O debate era basicamente esse. Essa exigência de número mínimo seria uma barreira injusta? Atrapalharia a atuação dos partidos menores? Ou seria só uma regra de funcionamento interno, a famosa matéria interna corporis, que a Assembleia tem liberdade para definir como quiser? E aí? Qual foi a do STF? O STF decidiu que a norma é constitucional, entendeu que se trata mesmo de matéria interna corporis, ou seja, um assunto de organização interna da Assembleia, sobre o qual ela tem autonomia para decidir. Foi quase como dizer, olha, isso é da conta da Assembleia, como ela se organiza por dentro. Mas espera aí, isso não acaba, na prática, dificultando a vida dos partidos pequenos? Aqueles com poucos deputados? Eles não ficam meio sem voz, sem uma liderança formal ali dentro? Essa preocupação é super legítima e foi sim considerada no julgamento, mas o STF avaliou o critério que foi usado lá no Maranhão como razoável, sabe? Fizeram até uma comparação com o que já existe na Câmara dos Deputados e no Senado, que também tem regras parecidas para a formação de lideranças e blocos. A lógica que prevaleceu foi que essa exigência mínima, que às vezes chamam de cláusula de desempenho interna, não chega a inviabilizar a representação. Ela busca, na verdade, dar mais funcionalidade, mais organização aos trabalhos legislativos. Tenta evitar aquela pulverização excessiva de lideranças que poderia talvez travar o andamento das coisas. É uma ponderação entre garantir a representatividade e garantir a operacionalidade da casa. Faz sentido. Pensando na dinâmica de um parlamento, né? Muita gente falando ao mesmo tempo pode complicar. Então, os recados principais dessa decisão seriam: Primeiro, a autonomia das assembleias legislativas para definir suas regras de organização interna, como formam bancadas, blocos, lideranças, é bem ampla. Segundo, o conceito de interna corporis continua forte, limitando o controle do judiciário sobre essas regras. O STF só vai intervir se houver uma violação muito clara da Constituição. E terceiro, essas exigências de representatividade mínima são válidas, sim, desde que sejam razoáveis e não sufoquem completamente a participação dos partidos menores. O critério-chave é a razoabilidade mesmo. Ok, compreendido. Agora vamos para um tema que, mexe diretamente com quem advoga ou vai advogar contra a União. É o recurso extraordinário 1.426.803, lá do Piauí, que gerou o tema 1277 de repercussão geral. A dúvida era clássica, né? Eu moro no interior, onde tem uma vara federal com o Juizado Especial Federal, o JEF, mas eu quero entrar com a ação na capital do estado. Posso escolher? Ou sou obrigado a ir para o JEF aqui da minha comarca se a causa for de pequeno valor? Exato. Esse caso colocava em rota de colisão duas normas bem importantes. De um lado, o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, que é uma verdadeira mão na roda para o cidadão, né? Ele dá a opção de escolher onde processar a União, no seu próprio domicílio, onde aconteceu o fato, no Distrito Federal ou na capital do estado. A ideia é facilitar o acesso à justiça. Do outro lado, você tem a Lei dos JEFs, a Lei 10.259 de 2001.
E o artigo 3º, parágrafo 3º dessa lei, diz que, onde tiver GF instalado, a competência dele é absoluta para causas de até 60 salários mínimos, tirando algumas exceções. Aí vinha a pergunta, essa regra de competência absoluta do GF, ela simplesmente anula a escolha que a Constituição dá para o autor da ação? Uma tensão clara aí, né? E como é que o STF desatou esse nó? Qual foi a solução? O STF disse o seguinte, olha que interessante. O autor pode sim escolher o foro usando o critério territorial da Constituição. Por exemplo, ele pode escolher processar a União lá na capital, mesmo morando no interior, onde tem GF. Essa escolha do lugar, do foro territorial, está mantida. Agora vem o pulo do gato. Se nesse foro que o autor escolheu, a capital, no nosso exemplo, existir um juizado especial federal instalado e a causa se encaixar nos requisitos do GF, valor até 60 salários e matéria compatível, aí sim, dentro daquele foro escolhido, a ação vai ter que tramitar obrigatoriamente no GF. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A escolha do lugar do território continua valendo, mas o tipo de vara, se vai ser a comum ou o GF, dentro daquele lugar que eu escolhi, aí vai depender do valor da causa. É isso? Exatamente essa lógica. É o ponto central da tese que foi fixada no tema 1277. A competência absoluta do GF, que está definida na lei, ela é fixada pelo valor da causa até 60 salários mínimos e não pela questão territorial. Se o STF tivesse dito que a competência absoluta do GF também definiu o território obrigatório, aí sim estaria atropelando a escolha que a Constituição garante. A tese ficou mais ou menos assim, ó. O artigo 3º, seção 3º, da Lei 10.259/2001, competência absoluta, restringe-se ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante, na forma do artigo 109, seção 2ª da CF 88. Ou seja, você escolhe a cidade, mas a porta de entrada naquela cidade, se vai ser o GF ou a vara comum, depende do valor da sua ação. Entendi. Nossa, isso realmente tem um impacto prático gigantesco para quem litiga contra entes federais. Então, resumindo a ópera para o pessoal que está anotando aí. Os pontos cruciais são: primeiro, a escolha do foro territorial contra a União, lá do artigo 109, segundo da Constituição, continua valendo. Você pode escolher a cidade. Segundo, a competência absoluta do GF, da Lei 10.259, é definida pelo valor da causa, não pelo território. Portanto, terceiro ponto, se no foro que o autor escolheu existir um GF, as causas de até 60 salários mínimos e que não sejam aquelas exceções legais devem tramitar obrigatoriamente lá no GF. Garante-se a escolha do local, território, mas direciona-se para o GF pela matéria, valor, quando for o caso, dentro daquele local. Perfeito. Acho que ficou bem claro agora. Bom, para fechar essa nossa rodada de hoje sobre as decisões do plenário, vamos entrar numa área que sempre pega fogo: direito tributário. ADI 4.854, lá do Rio Grande do Sul. O debate era sobre a possibilidade de o Estado criar um regime de fiscalização mais pesado, mais rigoroso, para quem não paga ICMS de forma repetida, sabe? O famoso devedor contumaz. A Lei Gaúcha criou um tal de Regime Especial de Fiscalização, o REF. Isso pode, Arnaldo? Ops, quer dizer, isso pode? Pode sim. A controvérsia era enorme. A principal crítica era que esse REF seria, na verdade, uma sanção política disfarçada. Uma forma indireta e proibida de forçar o pagamento do tributo. Tipo, criar tanta dificuldade para a empresa que ela ou paga ou fecha as portas. E o próprio STF tem várias súmulas bem conhecidas, a 70, 323, a 547, que proíbem essas formas de coerção indireta para cobrar tributo. Além disso, o pessoal que entrou com a ADI alegava violação à legalidade, à liberdade econômica, ao princípio da igualdade. Era uma artilharia pesada contra a Lei Gaúcha. E o STF comprou essa ideia? Considerou que era sanção política? Olha, o plenário decidiu que não. Considerou a Lei Gaúcha constitucional. O REF não foi visto como uma dessas sanções políticas proibidas.
E aqui está o ponto interessante. A distinção que o tribunal fez entre o que é uma medida de fiscalização legítima que o Estado pode fazer e o que é uma coerção indireta abusiva, que é proibido. E qual foi essa linha divisória que o STF traçou? Onde é que termina a fiscalização permitida e começa a coerção proibida? A linha está na razoabilidade, na proporcionalidade e principalmente num ponto: não inviabilizar a atividade econômica da empresa. O STF já tem outros precedentes admitindo que o fisco trate de forma diferente quem está em dia e quem é inadimplente habitual ou quanto mais. O que não pode é criar um regime que, na prática, impeça a empresa de funcionar. Por exemplo, reter mercadoria indefinidamente, proibir a emissão de notas fiscais, coisas assim que estrangulam o negócio. A lei do Rio Grande do Sul foi considerada ok porque, primeiro, ela definia critérios objetivos para alguém ser classificado como devedor quanto mais, não era algo tirado do nada, arbitrário. E segundo, as medidas que estavam previstas no REF, como prazos diferentes para recolher o imposto, um acompanhamento mais próximo da emissão de notas, uma fiscalização mais intensa, foram vistas como obrigações acessórias, que são permitidas pelo Código Tributário Nacional, lá no artigo 113, parágrafo 2º. Mais de perto, mas, segundo o STF, não chegavam a impedir a empresa de operar. O recado que fica parece ser: o Estado pode sim apertar o cerco contra o devedor contumaz, mas tem que usar ferramentas de controle e fiscalização, não de estrangulamento econômico. Entendi, fez uma distinção importante aí. E teve também aquele detalhezinho sobre os credores de precatórios, né? A lei dava um tratamento diferente, tirava do refis quem tinha precatório original do próprio Estado que não tinha sido pago. Isso não seria uma quebra de isonomia, tratar diferente? O STF entendeu que não quebrava isonomia, não. O argumento foi que a situação de quem tem um precatório original, ou seja, o credor que sofreu o dano ou que tem o crédito direto contra o Estado, é diferente da situação de quem comprou esse precatório de outra pessoa, o chamado cessionário. Como as situações não são idênticas, o tratamento diferenciado seria justificável. Talvez até como uma forma de não penalizar duas vezes quem já é credor do Estado e não recebe, né? Faz sentido essa diferenciação. Pois é. Então, para fechar essa questão do REF gaúcho, regimes especiais de fiscalização para devedores contumazes podem ser constitucionais, sim. A chave é serem proporcionais, terem critérios objetivos, claros e não inviabilizarem a atividade da empresa. O foco tem que ser controle fiscal, induzir ao pagamento correto e não usar a fiscalização como forma de coerção abusiva para cobrar dívida. Os estados podem criar essas obrigações acessórias mais rigorosas, sim, e tratamentos diferentes podem ser dados a situações que são de fato diferentes, como no caso dos precatórios. Ufa! Quanta coisa relevante nesse informativo, hein? Caramba! Passamos pela divisão de competências sobre recursos naturais, damos uma olhada na autonomia interna das assembleias, entendemos melhor as regras práticas de foro contra a União nos JEFs e ainda fechamos com os limites da fiscalização tributária contra os devedores habituais. Um verdadeiro panorama de questões essenciais, né? Sem dúvida. E o que a gente percebe, eu acho, em todas essas decisões, é essa busca constante do STF por um ponto de equilíbrio, sabe? Um equilíbrio entre o que está escrito na Constituição, as leis que vêm abaixo dela e a realidade complexa do nosso federalismo, da separação de poderes, da economia e, claro, dos direitos dos cidadãos. Nem sempre é fácil achar esse ponto, mas é o desafio permanente deles. Exato. E como a gente sempre faz, depois de analisar tudo isso, fica aquela provocação para a gente continuar pensando, né? Sim, com certeza. E talvez conectando os pontos que a gente viu hoje, sobre quem tem competência para legislar, sobre como os poderes se organizam por dentro e sobre como o Estado fiscaliza. Fica a reflexão. Como é que a gente encontra a medida certa para que os mecanismos de controle e organização do Estado sejam eficientes, garantindo a arrecadação justa, o bom funcionamento das instituições, sem que isso acabe virando uma barreira excessiva para quem quer empreender, para quem quer trabalhar ou simplesmente para quem precisa buscar os seus direitos na justiça? Onde está esse equilíbrio? Excelente provocação para fecharmos. Fica aí a reflexão para quem nos ouve e lembrando mais uma vez, o link para o e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ
que pode ajudar a fixar tudo isso que a gente conversou, está aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.